Meu nome é Henrique Gabriel, sou do primeiro ano B e eu vou falar sobre os poliedros e aplicações. Poliedros. A palavra poliedros, ela vem do grego, né? Poli, que significa muitos ou vários, e edros, que significa faces, ou seja, figuras de muitas faces. E também tem os elementos dos poliedros, né? Então, os poliedros têm as faces, que são superfícies planas e poligonais, as vértices, que são as vértices das faces, arestas, que são lados das faces. Os poliedros são classificados pelo número de lados ou pelo número de vértices. Também há duas classificações, como o poliedro convexo, que tem um segmento de reta que liga dois de seus pontos, que está sempre contido no poliedro. Tem também o poliedro não convexo, que ele possui dois pontos ligados que formam um segmento de reta nas extremidades, e parte desse segmento de reta não pertence ao poliedro. Seguindo mais adiante, né, a gente vê a relação de Euler. O que diz a relação de Euler? Ela diz que o número total de vértices somado ao número total de faces é igual ao total número de arestas mais 2. Voltando um pouco mais no que eu falei anteriormente sobre a classificação dos poliedros em relação ao número de faces, a gente classifica um poliedro com 4 faces de tetraedro, de 5 faces como pentaedro, 6 faces como hexaedro, 8 faces como hectaedro, 12 faces como dodecaedro e 20 faces como icosaedro. A gente tem também os poliedros regulares, né? Eles são classificados poliedros regulares, os que obedecem a essas seguintes regras. Ele tem que ser convexo, é também um poliedro de Platão, e os polígonos que o formam são chamados de faces não regulares e congruentes. Agora a gente vai falar um pouco sobre os prismas. Então, os prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais, né? Prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional. Para sua definição, são necessários um plano, um polígono paralelo ao plano concorrente a ele. Todo prisma possui duas faces congruentes e paralelas, que são as bases, e as outras faces são os paralelogramos. Os prismas possuem alguns elementos, né, que são eles, né? A base, que pode ser qualquer polígono, como triângulo, quadrado, pentágonos, quadriláteros, etc. A única regra que deve ser seguida é que eles devem ser congruentes, né? As arestas da base, que são os lados dos polígonos que formam a base, e as arestas laterais, são as arestas que ligam uma base à outra paralela. As faces laterais são os paralelogramos. A altura é a distância entre os planos que contém na base, e os vértices são os vértices da face mesmo, ou seja, ponto onde duas ou mais retas se encontram. Agora, os prismas eles podem ser classificados da seguinte maneira. Ele pode ser classificado como um prisma reto, quando suas arestas laterais são perpendiculares à base, ou um prisma oblíquo, que é quando suas arestas laterais são oblíquas à base, ou seja, elas são tortas, digamos assim. E como calcular a área total do prisma? Para calcular a área total do prisma, basta somar a área de suas bases e a área lateral. Não existe uma fórmula geral para esse tipo de soma, para essa soma, né? Porque o número de faces de um prisma é variável. E não existem fórmulas para áreas de polígonos que possuem mais de 4 lados. É muito normal, ao falarmos em pirâmide, lembrar das construções egípcias que eram feitas para proteger e abrigar os corpos de faraó mumificados e seus pertences dos saqueadores de túmulo. Para obter uma pirâmide, precisamos de um polígono qualquer como base e traçar um segmento de reta em cada ponta do polígono, ligando-os ao mesmo vértice. E os elementos de uma pirâmide são: tem o vértice, que é um plano que não pertence ao plano A, que no caso é a base. As arestas da base, que são os lados do polígono que formam a base. As arestas laterais, que são lados do triângulo. E a altura, ela se dá devido à distância do vértice da pirâmide até o plano da base. As faces laterais são triângulos.
né? E a base é o polígono convexo contido embaixo da pirâmide. E as pirâmides, elas também são classificadas de acordo com os polígonos que elas possuem embaixo da base. Como exemplo, a gente tem a pirâmide aqui da esquerda, né, que é uma pirâmide hexagonal, porque sua base possui seis lados. E também temos a pirâmide da direita, que é uma pirâmide triangular, por ela possuir 3 lados. E o que são pirâmides regulares? Pirâmides regulares são todas as pirâmides que em sua base é um polígono convexo regular e todas as suas arestas laterais são congruentes. Além disso, pirâmides regulares também têm algumas propriedades, que são elas. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. A projeção ortogonal da vértice sobre a base coincide com o centro do polígono da base. Todas as pirâmides regulares têm a apótemas, que é um segmento de reta que une o centro do polígono até um ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo de 90 graus. E os elementos que serão muito importantes para determinar a área e volume de uma pirâmide são a altura, a apótema da base, a apótema da pirâmide, a aresta lateral, a aresta da base e o raio da circunferência. São esses os elementos que serão muito importantes para determinar a área e volume de uma pirâmide. A videoaula vai ficando por aqui, é uma explicação básica sobre os elementos do capítulo 3.